Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula do Lema de Matemática 3. Para quem não lembra, né, já me apresentei na outra aula, meu nome é Thaís e hoje a gente vai falar sobre prismas. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Lema. E hoje a gente vai falar sobre os prismas, como o Thaís falou, e vamos falar sobre a área, sobre o volume e sobre a diagonal dos prismas. Então, acompanhe a aula até o final e boa aula para vocês. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Lema. E hoje a gente vai trabalhar sobre prismas e articulação com o princípio de Cavalieri. Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre o que é um prisma ilimitado. Um prisma, a gente tem aqui uma figura de um prisma, tá? E tem uma reta R que não pertence a esse prisma. E a gente tem aqui uma região poligonal de N lados. Então, a gente vai chamar de prisma convexo ilimitado a reunião das retas paralelas a R e que passam pelos pontos da região poligonal dada. Ou seja, essas retas aqui, ó, paralelas a R, certo? E que passa aqui pelos pontos dessa região poligonal. E essa região poligonal vai depender de quantos lados, né, essa base desse prisma apresenta, né? Então, vai depender de qual prisma a gente está trabalhando, certo? E aí tem os elementos de um prisma ilimitado. Os elementos N faces, né? Então, ele tem N faces, que são justamente essas regiões aqui. Tem os N diedros, que seria justamente o ângulo formado entre essas duas faces. E tem também N arestas, que seriam justamente essas retas infinitas, visto que a gente está trabalhando com prisma ilimitado, certo? E aí também tem as seções. As seções é quando a gente traça aqui, a gente pega um plano alfa, a gente vai ter uma seção. E essa seção, ela também pode ser reta, que é quando intercepta, forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, é perpendicular às retas, né, às arestas desse polígono. Então, a gente tem aí seções. E também tem as propriedades. Existem duas propriedades. A primeira é, as seções paralelas de um prisma ilimitado são congruentes. Ou seja, essas seções que são cortadas são congruentes. E a soma dos diedros de um prisma ilimitado convexo de N arestas é igual a N-2 vezes 180 graus, que é justamente os ângulos formados nessa seção poligonal. Então, justamente, a soma desses ângulos vai ser justamente essa formulazinha aqui, N-2 vezes 180 graus. Pronto, agora falando um pouco sobre o prisma limitado, né, ou prisma convexo. Temos aí, como a imagem está mostrando, dois planos, o alfa e o beta, e eles estão delimitando um polígono convexo A, B, C, D, M, N. E temos também aí uma reta PQ interceptando esses planos. Então, o que seria um prisma? Como a gente traz a definição aí no slide. O prisma é a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a essa reta PQ, com uma extremidade nos pontos do polígono e situados no mesmo semi-espaço e determinados pelo plano alfa. Então, agora falando dos elementos do prisma. O prisma possui duas bases congruentes, N faces laterais, onde todas são paralelogramos, N mais duas faces, por quê? Porque tem as laterais, né? E as bases. Por isso que N mais 2. N é o número de laterais e mais as duas bases. N arestas laterais, ou seja, o mesmo número de faces laterais é o número de arestas laterais. 3 vezes esse número N de faces, né? É o número de arestas totais. 3 N diedros, 2 N vértices e 2 N triedros. Esse prisma aí do exemplo é um prisma hexagonal. Por quê? Porque a base dele é um hexágono. O nome vem da base, do polígono que a base é. Então, e a altura de um prisma é uma distância h entre os planos das bases. Devemos observar que para o prisma é válida a relação de Euler, que é vértice menos arestas mais face é igual a 2, para quem não lembra a relação de Euler. Então, substituindo aí, quem são os vértices? 2n, né? Isso como eu tinha falado. Quem são as arestas? 3n, então menos 3n. E as faces
n mais 2. Então, mais n mais 2. Se eu fizer aí a manipulação, eu vou ver que 2n menos 3n mais n vai zerar. Então, eu vou chegar ao 2, que é exatamente o que tem após a igualdade da relação de Euler. Então, eu chego que vértice menos arestas mais faces é sempre igual a 2 nos prismas. Agora, falando das secções em um prisma. Então, o que é a secção em um prisma? Ela vai ser a interseção do prisma com o plano que vai interceptar todas as arestas laterais, ou seja, essa secção, esse plano que vai passar no prisma, fazendo esse corte, né, vai interceptar todas as arestas laterais que a gente já falou anteriormente, né? E a gente nota que essa secção do prisma, ele é um polígono com vértices em cada aresta lateral também. E a gente tem um tipo de secção que é a secção reta, né, ou normal, que é quando a secção cujo plano é perpendicular às arestas laterais, ou seja, vai estar formando ali um ângulo de 90 graus. Agora, falando das superfícies do prisma, como a gente já tinha visto, né, na imagem dos slides anteriores, temos as superfícies laterais e as bases, que vão formar esse prisma. Então, essa superfície lateral, como está aí no slide, ela é a reunião das faces laterais. Ou seja, a junção de todas as faces laterais do prisma, a gente vai chamar de superfície lateral. E a área desta superfície é chamada de área lateral, que vai ser sempre indicada nos cálculos por AL. E a superfície total é a reunião dessas superfícies laterais com as bases, como eu tinha falado. Então, a área desta superfície vai ser chamada de área total. Então, o que seria a área total de um prisma? A área de todas as superfícies laterais somadas com a área das bases. Outra coisa é que um prisma ele vai ser triangular, quadrangular, pentagonal e etc., conforme a base. Se ela for um triângulo, quadrilátero ou um pentágono, como também já tinha falado anteriormente, né, no slide, que aquele prisma era hexagonal porque a base dele era um hexágono. Então, agora temos a classificação dos prismas em reto, oblíquo e regular. No caso aí, a gente tem um prisma reto pentagonal. Por quê? Porque a base dele é um pentágono. Prisma oblíquo é pentagonal, porque a base dele é um heptágono. E prisma regular hexagonal, porque a base dele é um hexágono. Agora vamos ver, né? Porque reto, oblíquo e regular. É reto aqueles cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. Num prisma reto, as faces laterais são retângulos. Então, num prisma reto, as faces laterais serão sempre retângulo e as arestas laterais vão sempre formar um ângulo de 90 graus com o plano das bases. Um prisma oblíquo é quando as arestas são oblíquas aos planos da base, ou seja, elas não vão mais formar esse ângulo de 90 graus, né, no caso do reto. E um prisma regular é um prisma reto, então vai ter essa questão das arestas laterais formarem 90 graus com a base, e as bases são polígonos regulares. Então, aí a gente vai observar os polígonos que formam as bases. Se eles forem regulares, vamos chamar de prisma regular. Agora a gente vai falar um pouco sobre os paralelepípedos. E aí tem três: o oblíquo, o reto e o reto retângulo. O paralelepípedo oblíquo é aquele onde tanto as laterais como as bases são formadas por paralelogramos, certo? Esse paralelepípedo reto, ele é formado pelas faces retangulares e as bases paralelogramo. E aí você pode perguntar, mas qual é a diferença entre o paralelogramo e o retângulo? A gente tem que o retângulo, ele tem os ângulos formando 90 graus, certo? E o paralelepípedo, a gente tem que os lados são opostos e tem a mesma medida. Então, aí a gente consegue entender que a diferença é justamente que o retângulo não tem os lados iguais, né? E o paralelepípedo, sim, tem a mesma medida. Então, a gente vê também que tem esse outro, que é o reto retângulo, onde tanto as bases como as laterais são retângulo, então forma ângulos de 90 graus. Agora a gente tem os roboedros.
Os romboédros, a gente consegue ver eles mais no sentido de ser cubos, né? A gente não conhece muito esse nome, mas eles são classificados como oblíquo, reto e reto-retângulo. A gente tem aqui um oblíquo, onde tanto as laterais como as bases são formadas por losangos. A gente tem o reto, que é formado por faces laterais quadradas e bases com formato de losango. E aí você pode perguntar, mas qual é a diferença entre o losango e o quadrado? A gente tem que o quadrado, tanto os lados como os ângulos são congruentes, ou seja, são da mesma medida, e os ângulos formam um ângulo de 90 graus. Já o losango, a gente tem que os lados são a mesma medida, porém os ângulos não são 90 graus. Então, essa seria a diferença. Então, a gente tem que um quadrado é losango, mas nem todo losango é um quadrado. E aqui esse outro seria o reto-retângulo, onde tanto as bases como as laterais são formadas por quadrados. Gente, agora a gente vai falar sobre a diagonal e a área do cubo. Iniciando com essa questão, né? Dado um cubo de aresta A, calcular a sua diagonal D e a sua área total S. Então, a gente vai demonstrar essa fórmula de como chegar ao cálculo da diagonal do cubo. Então, aí, a gente tem um cubo, né? E na imagem a gente pode notar que foi traçado uma diagonal nele, do vértice B ao vértice D'. E também foi traçado uma diagonal na sua base, em uma das suas faces, né? Então, foi traçado de B até D. E fechando um triângulo retângulo de D a D'. Assim, a gente pode tomar dois triângulos retângulos aí nessa figura para fazer nossa demonstração. Que é o triângulo retângulo que foi formado na face, na base, né? Que é o triângulo ADB. E o triângulo que foi formado traçando essa diagonal D, que é o triângulo DD'. Vamos calcular D, então, que é a diagonal do cubo, né? Que é o que nos interessa. Mas, inicialmente, a gente vai calcular a medida de F, que é a diagonal de uma das faces, como a gente já tinha visto também, e a imagem mostra aí ao lado. No triângulo BAD, eu tenho que F ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Por quê? Porque como eu tenho um triângulo retângulo, né, aqui eu vou fazer o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Então, resolvendo isso, eu vou ter que F ao quadrado é 2A ao quadrado. E assim eu tenho que F é igual a raiz de 2. E no triângulo B, DD', que é esse aqui, né? Eu tenho que D ao quadrado é igual a ao quadrado mais F ao quadrado. Mesma coisa, usando Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Disso eu vou ter que D ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2A ao quadrado. Porque eu já tinha o valor de F, né? Que eu encontrei aqui. Então, só substituir elevando ao quadrado. A raiz de 2 elevado ao quadrado vai ficar 2, né? E A ao quadrado vai ser repetido, A ao quadrado. Então, disso segue que D ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. Daí eu tiro que D é igual a A raiz de 3. Então, encontrei como calcular a diagonal de um cubo. A fórmula é D é igual a raiz de 3, como a gente demonstrou. E agora eu vou calcular o S, né? Que como a gente tinha visto, vai ser a área do cubo, a área total do cubo. A superfície total de um cubo é a reunião de 6 quadrados congruentes de lado A. A área de cada um é A ao quadrado. Então, a área total do cubo é S igual a 6A ao quadrado. Então, a superfície total de um cubo vai ser a junção de todas as superfícies laterais, né? E as bases dele. E cada superfície é A ao quadrado. Por quê? Porque se o lado é A, como é que eu calculo a área de um quadrado, né? Lado vezes lado. Então, A vezes A ao quadrado. Só que eu tenho 6 lados com a área, 6 superfícies, né? Com a área A ao quadrado. Então, multiplico por 6 e tenho que a área total é 6A ao quadrado. Agora a gente vai estudar sobre a diagonal do paralelepípedo retângulo.
Aqui a gente tem um paralelepípedo, certo? Como está na imagem. E a gente vai traçar uma diagonal na base e uma diagonal no paralelepípedo. Se a gente olhar só essa base aqui, ó, a gente vai ter o segmento BB, DB, chamado de F1, que seria a diagonal. E aí, a gente vai poder aplicar o teorema de Pitágoras. Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, a gente vai ter que F1 ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que é justamente o que a gente tem aqui. Colocando esse 2 como raiz, a gente vai ter que F1 vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? E aí, se a gente analisar agora esse triângulo aqui, a gente vai ter essa seção diagonal, né? E fazendo Pitágoras da mesma forma, a gente vai ter que D ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a gente pode perceber que na base, F1 é a hipotenusa. E na seção diagonal, que seria aqui, F1 vai ser um cateto desse triângulo. Então, se a gente tem que aqui D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais F1 ao quadrado, se a gente substituir sabendo que F1 vale a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, a gente vai resultar que D ao quadrado vai ser justamente A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E essa é a fórmula da diagonal de um paralelepípedo retângulo. Agora, indo para a área do paralelepípedo retângulo, a gente tem o seguinte. Se a gente quer a área do paralelepípedo, a gente tem que fazer a área de cada uma dessas faces, certo? Então, se a gente analisar aqui o segmento AB com o segmento AC, se a gente for fazer a área dessa base aqui, vai ser A vezes B, visto que é base vezes altura, certo? Então, a gente já tem uma base. Se for fazer da outra que é paralela a essa, vai ser esse segmento por esse, a linha B' por B', C'. Então, se essa reta aqui é paralela a essa, então essa vale A. Se essa aqui é paralela a essa, então essa aqui vale B. Então, vai ser A vezes B também. Logo, fica 2 vezes AB. Fazendo para as outras bases, a gente vai ter esse segmento por esse aqui. Então, olhando agora essa base da frente, essa face aqui da frente. Então, vai ser A vezes C, porque C, esse segmento aqui é paralelo a esse, né? Se a gente olhar agora esse lado com esse, a gente vai ter, olhando agora essa face aqui de trás, olhando essa face de trás, vai ser esse segmento por esse. Então, vai ser A vezes C também, visto que esse lado aqui azul é paralelo a esse vermelho. Então, vai ser 2 vezes AC também. Se for olhar agora no outro lado, nessa base agora paralela aqui, essa face, né? A gente tem que vai ser B vezes C, porque vai ser justamente essa paralela a essa e essa paralela a essa. Então, B vezes C. E se agora for olhar a outra face aqui, a lateral, a gente tem que esse vai ser vezes esse. Esse aqui é paralelo a B, como esse aqui é paralelo a C, que é paralelo a esse aqui, né? Então, aqui é C e aqui é B também. Então, fica 2 vezes BC. Colocando 2 em evidência, a gente vai ter que a área do paralelepípedo vai ser 2 vezes AB mais AC mais BC. Vamos falar agora sobre a razão entre os paralelepípedos retângulos. A razão entre 2 paralelepípedos retângulos de base congruentes é igual à razão entre as alturas. Então, se eu tenho 2 paralelepípedos onde as suas bases são congruentes e o que se altera nas medidas é apenas sua altura, a razão entre eles vai ser exatamente a razão entre essas alturas. Então, a gente tem aí um paralelepípedo de base com medidas de A e B e altura H1, e o outro AB e altura H2. Então, quando eu faço a razão, né, entre PABH1 e PABH2, eu vou cancelar todos os valores, né, nessa divisão, que vai dar sempre 1 por serem iguais, e vai me restar apenas o H1 sobre o H2, que vai ser exatamente a razão entre esses 2 paralelepípedos de base congruentes. Agora a gente vai ver o volume de um sólido. A gente chama o volume de um sólido o espaço ocupado por sólido, eles são medidos por uma unidade que geralmente é um cubo. E aí, se a gente vai trabalhando com um cubo de medidas de 1 centímetro de aresta, a gente vai ter 1 centímetro cúbico. Se for 1 metro,
1 metro cúbico. Se for decímetro, vai ser 1 decímetro cúbico, né? E vai dar uma olhadinha no GeoGebra como é que fica essa questão. No GeoGebra, a gente tem aqui um paralelepípedo de dimensões 4, 2 e 2. E temos um cubo aqui de 1 centímetro de aresta. E a pergunta é a seguinte: quantos cubos de arestas medindo 1 centímetro são necessários para formar um paralelepípedo, né? Então, a gente tem aqui um paralelepípedo e quantos deles são necessários? Se a gente for preenchendo aqui, ó, a gente vai ver que vai formando paralelepípedo com os cubos. Então, quantos são necessários? São necessários 16 cubos, visto que cada um vale 1 centímetro e forma justamente o volume desse paralelepípedo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aí, a gente tem que o volume de um paralelepípedo vai ser justamente a multiplicação das suas medidas. Agora vamos ver o volume de um paralelepípedo retângulo e do cubo. Vamos tomar PABC como paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C. Ou seja, largura, comprimento e altura do paralelepípedo, vamos chamar de A, B e C. E vamos medir esse paralelepípedo com um cubo unitário, ou seja, um cubo que tem suas dimensões todas valendo 1, igual a 1, né? E vamos chamar esse paralelepípedo, que é um cubo, né, por ter todas as dimensões iguais, de P11. Para isso, estabelecemos a relação de PABC dividido por P111. Vamos fazer essa razão, né? Que será o volume procurado. Então, aí temos, né, a ilustração desses dois cubos, o PABC e o P111. E vamos fazer essa razão entre eles. Vamos considerar os paralelepípedos PABC, que era o que tínhamos no início, e P111, que também tínhamos no início. E vamos ter também agora os paralelepípedos PAB1 e A11. Então, temos aqui a representação de todos eles. Com base na propriedade do item anterior, a gente vai ter que a razão entre eles dois vai ser C sobre 1, né? Porque o AB está igual nos dois, quando a gente dividir, vai sempre dar 1. Então, a razão entre esses dois cubos, que a gente está comparando primeiramente, né? Fazendo essa divisão, vai ser C sobre 1, porque as bases A e B são congruentes. Mesma coisa aqui. Vai ser B sobre 1, porque as bases A e 1 são congruentes. E aqui vai ser A sobre 1, porque as bases 1 e 1 são congruentes. Então, na divisão vai dar sempre 1, né? E aqui a gente enumerou, né? Como 1, 2 e 3. Então, multiplicando-se membro a membro, 1, 2 e o 3, a gente vai ter que PABC sobre PAB1 multiplicado por PAB1 vezes PA11 multiplicado por PA11 vezes P111, que era exatamente esses três aqui que a gente tinha visto anteriormente. A gente vai ter como resultado A sobre 1 vezes B sobre 1 vezes C sobre 1. Disso, a gente pode tirar que o volume vai ser a medida de A multiplicada pela medida de B multiplicada pela medida de C, que vai ser representada por V igual a ABC, que é o volume de um paralelepípedo. É a forma de calcular ele. Vamos agora para um exemplo. Calcule a diagonal, a área total e o volume de um paralelepípedo retângulo, sabendo que as dimensões são 5 centímetros, 7 centímetros e 9 centímetros. Então, a gente vai calcular a diagonal, a área total e o volume. A diagonal, a gente tem que a fórmula é d ao quadrado igual a a ao quadrado mais b ao quadrado e c ao quadrado, onde ABC vai ser justamente as dimensões desse paralelepípedo. Se a gente fizer a substituição, a gente vai ter que A vai ser 5 ao quadrado, 7 ao quadrado e 9 ao quadrado. Fazendo aí a multiplicação, a gente vai ter que ser 25, 49 e 81, somando 155. D ao quadrado, no caso a raiz vai vir para o outro lado, então a raiz
de D, no caso D, vai ficar igual a raiz de 155 centímetros. É o valor da diagonal. Agora, a área total, a gente tem que a formulazinha é essa aqui, é 2 vezes AB mais AC mais BC. Então, A é 5, 7 é B e 9 é C. Então, se a gente fizer A vezes B, 5 vezes 7, 35. A vezes C, 5 vezes 9, 45. E B vezes C, 9 vezes 7 dá 73. Se a gente fizer esse somatório, a gente vai ter que a área total vai ser 286 centímetros quadrados. Se a gente for agora para o volume, a gente tem que a fórmula é o produto das suas dimensões. Então, 5 vezes 7 vezes 9, teremos 315 centímetros cúbicos. Então, essa é a resolução dessa questão. Partindo agora para a área lateral de um prisma, a gente tem que a área lateral vai ser a soma das áreas das faces laterais. Então, a gente vai somar a área dessa face mais a área dessa face até a gente fazer todas as áreas, certo? E aí, se a gente vai fazer isso, qual é a área de uma dessas faces? Vai ser base vezes altura, certo? Visto que a gente está trabalhando aqui com retângulos ou paralelogramos, dependendo de qual prisma a gente está trabalhando. Então, vai ser L1 vezes A, porque aqui é a altura, L1 aqui também é paralelo, que aqui é uma seção, né, que foi cortada por um plano. Se a gente colocar aqui, essa aqui é paralela a esse, então vai ser L1 vezes A, L2 vezes A, L3 vezes A, até Ln lados. Então, vai ser justamente aqui, ó, AL1 mais AL2 até ALN lados. E aí, se a gente colocar o A em evidência, teremos L1 mais L2 até mais Ln vezes A. Então, a gente tem que esse somatório aqui dos lados vai ser o quê? Que a gente conhece? O perímetro, né? Se a gente somar todos os lados de uma figura, a gente tem o perímetro dessa figura, que a gente representa por 2P, vezes A, que é a altura. Então, a área lateral vai ser a multiplicação entre o perímetro vezes a altura dessa figura. A área total de um prisma vai ser a soma das áreas das faces laterais com as áreas das bases. Ou seja, a gente já tem que a área lateral a gente já viu anteriormente, e agora a total vai ser o somatório das bases com as faces. Então, vai ser a área das faces laterais mais 2 vezes a base. Agora, por que 2? Porque são 2 bases, né? A base superior e a base inferior. Então, vai ser 2P vezes A, como a gente já tinha visto, das laterais, mais 2 vezes a base. Aí, por que está assim, 2 vezes B? Porque a base vai depender de qual prisma a gente está trabalhando. Se é hexagonal, se é pentagonal, se é triangular. Então, esse cálculo aqui da base, a fórmula da base, vai depender de qual base a gente está trabalhando. E aí, a gente tem algumas classificações de prisma. A gente tem um prisma reto, né, que as faces, elas são retangulares, formando um ângulo de 90 graus, e aqui a gente só vai mudar o A para igual a H, que é a mesma coisa, que seria a altura. Então, a área lateral vai ser 2P vezes A, vai ficar 2P vezes H, e aqui na área total vai ser 2P vezes H mais 2B. A única diferença que mudou foi o Azinho, que ficou H, certo? Temos o prisma regular, onde tanto as bases são regulares, né? São figuras que são congruentes. E aí, a gente primeiro tem que descobrir o valor da base. Por exemplo, a base vai depender aqui de qual figura a gente está trabalhando. Mas a gente vai saber que vai estar formado por triângulos regulares. Então, vai depender. Vamos supor que aqui seja hexagonal. Então, N vai ser 6, que é justamente a quantidade de lados dessa base, desse prisma. Então, vai ser N lados vezes base vezes altura sobre 2, porque são formados por triângulos, que é a fórmula da área de um triângulo. L é o lado, vamos chamar de L, e M é a altura dessa base, que também a gente pode chamar de hipótema, que é justamente um segmento de reta que sai do centro da figura até um ponto de suas arestas e forma um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai chamar de altura apótema, a mesma coisa, M. Então, a gente vai ter que B vai ser igual a N vezes L vezes M sobre 2. Mas, a gente tem que NL é igual ao perímetro, né? A somatório de todos os lados
é igual ao perímetro. Então, se a gente substituir, N vezes L vai ser igual a 2P vezes M, sobre 2. Se a gente cancelar esse 2 com esse 2, a gente tem que B vai ser igual a P vezes M. Então, se a gente usar essa fórmula quanto essa, a gente vai chegar ao resultado da área da base. E agora, para saber a área total, é justamente 2P vezes H, porque é a mesma coisa que A, né, a altura, essa aqui é a lateral. E a total vai ser 2P vezes H mais 2P vezes M, que é o que a gente viu anteriormente, que é a da base, certo? Se a gente colocar 2P aqui em evidência, a gente vai ter que 2P vai ser igual ao produto de H mais M, né? No caso, 2P vezes H mais M. Então, a área total vai ser 2P vezes H mais M desse prisma quando ele for regular, certo? O princípio de Cavalieri. Como introdução intuitiva, vamos supor a existência de uma coleção finita de chapas retangulares, paralelepípedos retângulos, como tem aqui na figura, nas mesmas dimensões. Essas chapas são formadas por paralelepípedos retângulos que têm as mesmas dimensões e, consequentemente, vão ter o mesmo volume, né? Imaginemos ainda a formação de dois sólidos com essas coleções de chapas, como indicam a figura A e B abaixo. Então, esse é o sólido A formado e esse é o sólido B. Tem aqui que pode ser pilhas de livro ou de folhas, por exemplo, ou de tábuas de madeira, enfim. Então, tanto no caso A quanto no caso B, a parte de espaço, ou seja, o volume ocupado por essa coleção de chapas vai ser o mesmo. Isto é, os sólidos A e B vão ter o mesmo volume. Agora vamos imaginar esses sólidos com uma base no mesmo plano alfa e situados no mesmo semi-espaço, também determinados por alfa. Temos aqui o exemplo também. Qualquer plano B secante aos sólidos A e B paralelos a alfa determina em A e B superfícies de áreas iguais, ou seja, superfícies equivalentes. A mesma ideia pode ser estendida para duas pilhas com igual número de moedas congruentes. Então, aqui eles usaram moedas agora. Simplificando, se eu coloco um plano A como base para esses sólidos e eu passo um outro plano cortando esses sólidos, a superfície nesse segundo plano vai ser sempre a mesma. Por exemplo, aqui é um círculo. No caso anterior, eram os retângulos. Eram sempre os mesmos, representados, né, sobre o plano B, sobre o plano beta. Independente de como eles estivessem organizados. Então, isso que é o princípio de Cavalieri. Resumindo, são quando dois sólidos, nos quais todo plano secante, todo plano que for passado nele, seja alfa, beta, ou se passar um terceiro plano, ou qualquer número de planos, que vai ser paralelo ao plano da base, vão determinar superfícies iguais. Se determinam superfícies iguais, como nesses exemplos que foram mostrados, eles serão sólidos de volumes iguais, ou seja, sólidos equivalentes. Agora vamos para o volume de um prisma. Aqui a gente tem um prisma P1 e aqui a gente tem um paralelepípedo P2. Aqui a gente tem um alfa, um plano alfa que está relacionado à base das duas figuras, certo? E aqui tem a base B1 e a base B2. E a altura H, né? E a gente sabe que dessas duas figuras, elas têm alturas congruentes e bases equivalentes. Então, a gente vai ver o quê? Se a gente pegar um plano beta e interceptar essas duas figuras, a gente vai ter que vai gerar uma região poligonal, certo? E esse B1' vai ser igual a B1 e esse B2' vai ser igual a B2, certo? E também teremos que B1 vai ser igual a B2, que vai ser igual a B, que é toda a figura, a base, né, da figura. Então, a gente vai ter que B1' vai ser igual a B2'. Logo, a gente tem que o volume, pelo princípio de Cavalieri, o volume dessa figura é igual a esse. Então, VP1
que é esse aqui, é igual a VP2, que é esse aqui. Como a gente sabe que o volume é a base, resumidamente, é justamente essa fórmula. V vai ser igual a B vezes H. O volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura. Esse B não é a base, é a área da base, vezes a altura, certo? E essa área da base vai depender de que prisma a gente está trabalhando. Agora, a gente tem um volume de um prisma oblíquo, ou seja, a altura e a aresta não coincidem. Então, a gente tem um prisma oblíquo. E aí, a gente pode observar o quê? A gente tem aqui um prisma, tem um plano alfa relacionado à base. Quando a gente intercepta um outro plano, a gente vai gerar aqui um ângulo θ, né? Com esse plano alfa, um ângulo θ. E aí, também vai ser formado aqui, ó, pela aresta e pela altura também um ângulo θ. Então, esses dois ângulos aqui serão iguais. E aí, a gente tem uma seção ortogonal, que é justamente isso aqui, ó. Essa região S é ortogonal à base B, certo? Então, a seção, né, esse aqui, o S, que é a projeção ortogonal, vai ser B vezes cosseno, que é justamente aqui, ó, B vezes cosseno. E a altura vai ser a aresta vezes o cosseno, aqui, ó, a aresta vezes o cosseno. Substituindo B e H na expressão, a gente tem que ver, vai ser B vezes H. Colocando B em evidência, o quê? S sobre cosseno θ. Então, a gente colocou aqui, ó, S cosseno θ. Vezes a cosseno A, que é o valor da altura que a gente viu anteriormente. Se a gente cancelar aqui, ó, cosseno, cosseno, a gente vai ficar com S vezes A. Então, o volume de um prisma vai ser o produto da área da seção reta pela medida da sua aresta lateral, que a gente conhece como A. Agora, vamos fazer um exemplo. Calcule a área total e o volume de um prisma hexagonal regular de 12 metros de aresta lateral e 4 metros de aresta da base. Se a gente está trabalhando com prisma hexagonal regular, a gente vê que as bases são formadas por triângulos regulares, ou seja, os triângulos equiláteros. Então, para a gente fazer a área total, primeiro a gente faz a área da base, depois a área lateral e depois soma para ter a área total. Então, a área da base, como a gente está trabalhando com prisma hexagonal e triângulos regulares, então será triângulos equiláteros. E aí será o quê? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é justamente a área de um triângulo. Como a gente está trabalhando com hexágono, seriam 6 triângulos equiláteros. Então, multiplicado por 6, fazendo a substituição aqui do lado, que vale 4 metros de aresta, então a gente vai ter que a área da base vai ser 24 raiz de 3 metros quadrados. Porém, essa é apenas uma base. A gente tem que aqui serão duas bases, um prisma, né? Então, multiplicando por 2, a gente vai ter que a área da base é 48 raiz de 3 metros quadrados. Para descobrir a área lateral, a gente tem que ela é formada por retângulos. Como a gente sabe que é um prisma hexagonal, serão 6 vezes a área da base vezes a altura. Então, a base, 4, a altura, 12. Então, fazendo a multiplicação de 6 retângulos pela base e pela altura, a gente vai ter que a área lateral será 288 metros quadrados. E aí, a área total vai ser justamente o somatório dessa área da base e essa área lateral. Então, 288 é a área lateral e 48 raiz de 3 metros quadrados a área da base. Então, esse é o resultado da nossa área total. Agora, para descobrir o volume, que é a outra parte da questão, a gente tem que vai ser o quê? Vai ser a multiplicação da área da base vezes a altura. A área da base a gente já descobriu, que é 48 raiz de 3, vezes a altura, que também já tem na questão. Então, o volume vai ser 576 raiz de 3 metros quadrados.